Oi, tudo bem? Começa agora o Elga e Você. E em uma edição mais que especial, em parceria com o canal AgroPlus, vamos apresentar o Agro com Elas. Um conteúdo de extrema relevância onde contamos histórias de grandes mulheres que atuam no segmento e conectamos o campo à cidade. Eu mudei para a cidade com 1 ano de idade, então bem nova, mas ao mesmo tempo eu sou a 4ª geração numa família de pecuaristas. Então a fazenda teve sempre ali no nosso dia a dia, a gente vai até hoje. Eu trabalho na fazenda hoje, né? E os meus pais sempre levavam a gente desde fraldinha. Então aprendi a andar a cavalo bem criancinha, nova, e aí a lidar com as coisas do campo. Eu me formei, trabalhei por 1 ano e meio fora em empresas, e aí no ano de 2015 meu pai falou, vem trabalhar, vamos trabalhar na fazenda. Eu falei, então aceitei esse desafio. No começo foi puxado, foi bem difícil. Foi difícil, Foi difícil. Eu chorava muito, não entendia nada. Mas aí eu fui estudando e aprendendo a lidar. A instrução dos meus pais, da minha família, a minha família é uma família que teve no campo desde sempre, né? 4ª geração, e eles nos levarem a isso, a aprender sobre os negócios. A minha mãe sempre falava muito assim pra gente, presta atenção no que seu pai tá fazendo, no que ele tá falando, pra gente aprender. E aí, gostou? Então fique ligadinho que o Elga e Você só está começando. Começa agora Agro com Elas. E neste programa vamos conhecer a trajetória de Melissa Freitas. É produtora rural, empresária, empreendedora, agrônoma de formação e é uma mulher de várias frentes que, olha, você chegou aqui nesse estúdio, o pouquinho que eu já te conheci, que eu tive uma troca de energia, você assim já me conquistou e já mostrou que você é uma mulher que nos ensina muito, viu? Então, estou honrada com a sua presença, tenho certeza que vai ser maravilhoso bater esse papo com você, Melissa. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, de tudo isso que eu tenho feito. Como você estava trazendo, perguntando um pouco mais, né? Eu gosto de fazer bastante coisa e amo ensinar. Sempre foi assim? Quando criança, sempre muita atividade, querendo aprender muito sobre o mundo? Sempre. Os meus pais, eles sempre ensinaram bastante para mim, para minha irmã, de todas as coisas. É sempre um se vira, vai e aprende, e também trazendo um ensino, né? Então, desde a fazenda, eles levavam a gente quando criança para a fazenda, e falo a gente porque eu tenho uma irmã também. São só as duas? Só as duas. E em casa, minha mãe ensinando também sobre todas as coisas. Você precisa entender e saber fazer um pouquinho de tudo, que é para você se virar bem na vida. Então, eu sou assim desde criança, falante também. Comunicadora de nascença, né? Comunicadora de nascença. Você vê a minha mãe e minha irmã, elas conversam mais que eu. Jura? Melissa, eu fiquei curiosa. Você, então, é uma família que são 3 mulheres, então, é você, sua mãe, você e sua irmã, e seu pai, o único homem na família. Isso. Mas sempre viveram na fazenda? Eu mudei para a cidade com 1 ano de idade, então bem nova, mas ao mesmo tempo eu sou a 4ª geração numa família de pecuaristas. Então a fazenda teve sempre ali no nosso dia a dia, a gente vai até hoje. Eu trabalho na fazenda hoje, né? E os meus pais sempre levavam a gente desde fraldinha. Então aprendi a andar a cavalo bem criancinha, nova, e aí a lidar com as coisas do campo. E você gostava? Muito, amava. Você, além de... Acho que na fase de criança é ótimo, né? Você ter essa experiência no campo. Acho que deve ser maravilhoso. Eu não tive, mas acredito que seja maravilhoso. Agora, quando você vai crescendo, você sempre se interessou, assim, pelo negócio? Sempre. Mas eu acredito que traz muito de como os pais criam a gente. Então, eu falo muito com várias pessoas sobre sucessão, inclusive com os pais, e falo para eles o seguinte: como vocês vão querer esperar que os seus filhos queiram fazer uma sucessão, queiram estar na fazenda, se vocês não ensinaram eles a amarem a fazenda desde criança? Como vocês vão querer que eles dão continuidade à atividade se vocês nunca ensinaram nada da atividade para eles? E muito pelo contrário, quando vão até as propriedades só começam a brigar com eles. Você não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Se não tiver paciência de ensinar. Então eles não vão ter amor por isso. Sim. E aí eu sempre converso com os pais nesse sentido.
Ao passo que eu falo para os filhos, vocês têm a oportunidade de ter os pais vivos, de aprender com ele, dar continuidade com os negócios, de conversar, de ter essa troca, que também, além de um momento de trabalho, pode ser um momento prazeroso em família. Com certeza. E aí muda tudo a perspectiva. Sim, e essa sensibilidade, porque na realidade você falou a receita do bolo, né? Realmente tem que ser assim, a família estimular os filhos a gostarem daquilo que já está ali à espera deles, né? No caso, eu acredito que, principalmente na questão dos produtores rurais, a questão da sucessão é algo importante. Então você tem que estimular ele e fazer ele realmente conhecer em detalhes. E eu acho que gostar ou não vai ser uma consequência. Só que a grande maioria dos pais, diríamos assim, estão tão ocupados com tantas coisas que não acreditam que isso vai acontecer naturalmente, mas nem sempre é assim, né, Melissa? Não, nem sempre. E isso foi uma diferença muito grande em relação à minha criação e a da minha irmã, por exemplo, das demais. Na nossa época, poucas mulheres iam com os pais. E até os homens, os meninos, até alguns primos meus, não gostavam muito de ir porque os pais não tinham essa paciência de ensinar ou ficava brigando, alguma coisa nesse sentido. E diferente lá de casa, onde a gente era ensinada a andar a cavalo, a montar, a participar de tudo. E até porque nós somos em duas meninas, meu pai só tem duas filhas, então ele tinha que, como diz o outro, que não tem cão caça com gato, né? Então ele teve duas gatas para caçar para ele. Então, e duas grandes gatas, né, que realmente sucederam agora, né? Porque agora você faz parte mesmo do negócio, você é produtora rural. Como é que foi tudo isso? Quando aconteceu? Tem muitos anos? Desde 2015. 2015, isso. Tem um tempinho já. Já. Eu sempre gostei e quando eu era mais nova, que estava ali no ensino fundamental, ensino médio, eu sempre sabia que eu ia querer mexer com agro. Sempre ia ser algo da área agrária. Mas eu ainda não tinha definido que faculdade que eu faria. Então, no terceiro ano eu fui pesquisando um pouco mais. O pessoal sempre me pergunta, por que você não fez veterinária, já que seu pai mexe com pecuária? Gente, eu não gosto de sangue, eu passo mal, Sério? Não gosto de bicheira. Então eu sou aquela bota na terra, mão na massa, mas na hora do sangue da doença eu tô dispensando. Ai, super compreendo, eu te entendo também. Passo mal. Não. Mas ao mesmo tempo com a terra, com plantas daninhas, com as outras coisas, eu sempre gostei bastante. Mesmo o manejo do gado a cavalo e tudo, eu amo muito. Então eu sempre soube que eu ia trabalhar nessa área. Só não bem como eu ia ser. Então eu me formei, trabalhei por 1 ano e meio fora em empresas e aí no ano de 2015 meu pai falou, vem trabalhar, vamos trabalhar na fazenda. Eu falei, então aceitei esse desafio. No começo foi puxado, foi bem difícil. Foi difícil, Foi difícil. Eu chorava muito, não entendia nada e ficava, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? E seu pai cheio de paciência? Não, meu pai é bravo, é por isso que eu chorava bastante. Adorei, falou, olha, você não tá entendendo, aí que ele cobrava mais, né? Falou, olha, a vida aqui não é fácil mesmo, então ele realmente te preparava, né? Às vezes eu chorava muito, falava, eu não quero mais. Aí não quero ter terra nem debaixo da unha, nunca mais quero fazer isso. A vantagem de ser mulher, tá, gente? Porque homem que não pode chorar aí, eu não concordo com isso, mas homem não pode chorar. Eu entrava no banheiro, no quarto e chorava. Mas aí eu fui estudando e aprendendo a lidar. Foi então que surgiu a história das mentorias. Porque nesse tempo todo, desde a época da faculdade, que ele já tinha comprado propriedade aqui, muitas coisas eram desgastantes e eram ruins para mim. Então eu comecei a fazer terapia, a minha mãe é psicóloga, também me aconselhava. Sim. Eu fui fazendo bastante curso, aprendendo sobre inteligência emocional, aprendendo a me comunicar melhor. E aí então as chaves foram girando, a gente foi aprendendo a trabalhar juntos, até nessas conversas com os funcionários também, porque daí não é só o meu pai, mas tem uma equipe, não é só a minha mãe, tem toda aquela equipe de funcionários das fazendas pra gente lidar. E aí eu fui me desenvolvendo, fui aprendendo também, tendo maturidade, e aí estudando para tudo isso, e aí melhorei. E aí agora, quando eu cheguei até aqui, eu entendi que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, tudo que eu chorei, tudo que eu estudei, eu podia trazer para ajudar outras sucessoras e sucessores que têm tido a mesma dificuldade que um dia eu tive. Porque é necessário que a gente tenha governança? Completamente. A gente tem que aprender a fazer gestão, tem que ver a fazenda como uma empresa rural, tudo isso. Sim. Mas se a gente não se comunica bem, sempre vai gerar briga, sempre vai gerar conflito e confusão. Sim, a comunicação é algo assim realmente primordial, não desde sempre, né? Hoje mais ainda, mas sempre foi. E você me falando que tinha dificuldades e hoje você é uma comunicadora. Olha só, é tão bom poder falar isso,
Porque para as pessoas entenderem que quando você realmente quer evoluir em algo, você realmente evolui, você tem a capacidade, né? Basta você querer. Para você foi assim? Foi, com muito estudo, colocando muito em prática, porque... O ônus e o bônus, né? Você quer, mas você paga o preço também, precisa estudar bastante. Meu pai sempre falava assim, você estuda demais, para que você estuda tanto? Tem que colocar em prática. Mas se você não tem a bagagem teórica para certas coisas, como que você vai colocar o que em prática? Então eu sempre estudava muito em favor disso, em prol disso. E para ter mais segurança de falar, de me comunicar, de conversar. Então... tudo isso veio trazendo para quem eu sou hoje, para aceitar os desafios. Porque as pessoas pensam assim, do nada você fez tal coisa. Do nada a oportunidade chegou e você aceitou, né? Sorte. Subiu no cavalo. Tem sorte, né? E é toda essa construção. Sim, então a oportunidade vem, mas você tem que estar preparado, você tem que ter uma bagagem. E aí eu já vinha há muito tempo estudando, porque eu entendi. É um perfil de comunicação. Então, por exemplo, meu pai é bem objetivo. Se eu tiver que falar para ele ficar floreando, dando volta demais, ele não quer saber. Ele gosta de resultado. Entendi. Então eu já tenho que chegar, isso, assim dá tal resultado. Tem que fazer isso. E assim eu aprendi a entender. Quando ele fala, quando ele tá bravo, ele vai falar muita coisa para desabafar. Então eu tenho que pegar o que me cabe e o que não, deixa de lado. Minha mãe sempre falava muito isso. Tudo isso vai fazendo com que você tenha mais maturidade e sabedoria para lidar. O que eu tenho que falar, o momento que eu tenho que falar, como acessar ele, o que dizer em cada um desses momentos, de acordo com o perfil que ele tem. Sim. Então, o meu perfil, eu gosto de conversar, explicar. Opa, mas agora é hora de ser mais objetivo. É hora de ser mais direta. É hora de apresentar resultado. Ou então tem outras pessoas que elas preferem que você detalhe mais, aquelas que são mais analíticas, que gostam de se certificar das coisas. Então eu vou ter que explicar mais, mostrar o processo, mostrar alguns cases que deu certo. Então tudo isso vai te fazer ter a direção de como abordar a pessoa para conseguir o resultado que você almeja. Olha, por tudo que você me falou aqui agora, Melissa, eu vi que a vida, ela te provocou bastante, né? Ela dava uma pancadinha ali e a Melissa fazia dessa questão que poderia você olhar e se vitimizar, não, você buscava conhecimento e fazia disso uma oportunidade. É mais ou menos assim? Totalmente. Segura um pouquinho, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, vamos falar sobre isso, mas eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com esse bate-papo maravilhoso. Eu falei pra Melissa aqui no intervalo, falei, nossa, não vi nem o tempo passar. Já foi um bloco, Melissa, mas você realmente é uma comunicadora nata, né? Você falou, nossa, eu tinha dificuldade, mas eu acho que era algo que estava dentro de você. Eu sempre conversei muito, aprendi em casa, família, bem conversadeirinha, mas faltava estratégia. Entendi. Essa que era a diferença, faltava técnica, faltava conhecimento latente ali, estava em você, né? Hoje você ama a comunicação? Amo a comunicação. O Munhoz já dizia, quando o bichinho da comunicação pega, quando o bichinho da rádio pega, dá aquela picadinha, então top. Eu sou apaixonada pela comunicação. Eu quero falar mais sobre isso, sobre o seu programa, sobre Agroligadas, mas nós finalizamos o bloco anterior eu falando da questão das provocações da vida. Eu acho que você foi muito provocada e a vida foi te moldando. Apesar de que é tão cedo, você é muito nova, com muita experiência, com muita maturidade, com muita vivência. O que você atribui isso? Pelo menos é o que você nos transmite. Vários fatores. Como você falou, muita coisa vivendo, né? Então, como eu disse, a instrução dos meus pais, da minha família. A minha família é uma família que teve no campo desde sempre, né? Quarta geração, e eles nos levarem a isso, a aprender sobre os negócios. A minha mãe sempre falava muito assim pra gente, presta atenção no que seu pai tá fazendo, no que ele tá falando, pra gente aprender. E ele é muito visionário, então aprendi muita coisa com meu pai. Minha mãe também é uma mulher muito sábia. Todo mundo onde você vai ama minha mãe, porque ela é preocupada com as pessoas. Alzira. Um beijo pra Alzira. Realmente fez um excelente trabalho, né? Obrigada. Então, nessa vida prática, eu aprendi muitas coisas e eu sempre amei aprender. Amei aprender. Onde eu vou, eu quero aprender alguma coisa, eu presto atenção, eu pergunto. E isso vai me trazendo bagagem para aquilo que eu tenho que viver.
E eu digo que também, além de tantos cursos e a vivência prática no campo, algo que mudou muito a minha maneira de viver e de pensar foi quando eu conheci Jesus e aprendi a ter um relacionamento de intimidade com Ele. Lendo a Bíblia, eu penso que a Bíblia é um manual de vida. Então, ali tem instrução para todos os tipos de coisa e eu aprendo muito. Eu acho que a sabedoria que vem do céu, que vem do alto, é muito maior que o conhecimento que a gente pode adquirir aqui na Terra. Não sem importância, porque muita coisa que eu estava falando até agora era sobre estudo e conhecimento prático, então isso vem ao conhecimento que a gente adquire aqui e a sabedoria que vem do alto para complementar e fechar tudo com chave de ouro. Você falou algo que eu sempre pensei, sabe? Eu falo bem assim, olha, quer aprender? O manual tá ali, a Bíblia, o nosso manual, é algo que é só você ir lá. Você encontra muitos ensinamentos assim que está disponível ali, muitas pessoas não buscam aquilo, né? Só que a espiritualidade, às vezes, ela vem como algo que te desperta. Como aconteceu para você? Aconteceu algo, geralmente pessoas precisam passar por situações negativas, que elas começam a olhar a vida de uma outra forma. Mas como foi para você se despertar para espiritualidade? Você é muito espiritualizada, você tem realmente uma intimidade com Deus, você busca esse conhecimento, mas nem sempre foi assim, né? Não, nem sempre. Na verdade, a minha mãe, ela sempre nos instruiu, sempre ensinou, sempre leu a Bíblia com a gente desde a infância. Minha mãe foi catequista, então ela sempre, por ser psicóloga também, ela já havia estudado sobre as diversas religiões. E então, eu sempre tive esse contato com a palavra do Senhor e com as coisas. Eu sempre ia e frequentava e gostava. Mas aí foi indo com o tempo, aquilo parece que não estava mais fazendo tanto sentido para mim. Embora, de vez em quando, eu estivesse ali indo. E aí, em 2014, eu comprei uma Bíblia, comecei a ler quando eu morava em Tangará da Serra. Eu já não estava mais indo tanto à igreja, né? Que eu morei lá e trabalhei, mas fim de semana eu vinha para cá. E aí... Uma vez eu comecei a ir com uma amiga minha, a gente ia no culto, ia na célula, eu falei, eu estava precisando, sentindo que eu estava precisando me aproximar mais de Deus, só que eu sempre gostei de estudar, lembra da instrução, de gostar de aprender, conhecer? Eles me chamaram uma vez para ir num curso, que é o curso de maturidade no Espírito da Igreja Videira, aqui em Cuiabá, e eu falei, precisa ser batizada? Porque eu não era e eu achava que já estava tudo certo ser da maneira como eu estava sendo. Aí eles falaram, não. Eu falei, então tá, deixa eu ir ver mais o que eles falam, porque que as coisas aqui são diferentes do que eu estava acostumada a ouvir. E eu comecei a estudar. Estudar o curso, estudar a Bíblia. E uma coisa que o pastor um dia falou pra mim, que isso me chocou muito. Como vocês vão conhecer a Deus e se relacionar com Deus se vocês não leem a Bíblia? A Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Lá você conhece quem é o Senhor. Sim. Os feitos dele, os milagres que ele faz, tudo sobre ele tá lá. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso saber mais. Caiu a ficha ali aquela hora, eu falei, realmente, né? Eu estou buscando esse conhecimento e eu não estou fazendo. Acho que era o primeiro passo seria, né? Começar ali pela Bíblia. Começar. Daí eu comecei a devorar a Bíblia, assim, a ler. Aprendi que eu tinha que orar antes para ler a Bíblia. Aprendi que primeiro eu precisava ler o Novo Testamento para conhecer primeiro quem é Jesus, porque o Velho Testamento todo aponta para a vinda de Jesus e o sacrifício dele por nós. E aí, tudo mudou na minha vida. Eu fiquei apaixonada, pode ver que fico assim, encantada, até muda. Você se emociona, né? Você se emociona. É algo que realmente transformou a sua vida. Transformou minha vida. A vida é mais leve? Totalmente. E a sabedoria, né? Lá tem um livro só sobre sabedoria, que é em Provérbios. E aí, voltando à história do conhecimento, eu amo conhecimento, eu amo sabedoria. E aí, fui buscar mais instrução lá. Então, eu sou apaixonada. E a questão também do relacionamento também com as pessoas mudam bastante, né? Muda bastante. Muda. A gente se transforma. Sim. Porque é o que você está falando, é relacionamento. Quando a gente se relaciona com Jesus, quanto mais você se relaciona, mais você se torna semelhante a Ele. E aí mais você vai olhar os outros com os olhos que Ele vê. E aí tudo muda. Eu sempre oro para o Senhor, Pai, que eu possa ver as pessoas como o Senhor vê. Com o amor que o Senhor tem. E aí eu começo a mudar a maneira como eu sou por eu estar recebendo dele. E é só bênçãos na sua vida, né? Só bênçãos na minha vida.
em Melissa. Eu vi que você realmente é uma mulher madura, que vem buscando esse conhecimento, então eu imagino que você é o princípio de tudo aqui. Eu acho que você, pela sua pouca idade, tem muito ainda para aprender e para passar adiante. Você está buscando esse caminho, né? Vamos falar agora um pouquinho de Agroligadas? Vamos. Eu quero saber o seguinte, quando começou a Agroligadas? Eu já conheço a história da Agroligadas, a Geni também esteve aqui, maravilhosa. E ela contou um pouquinho como começou a Agroligadas, mas eu quero saber quando começou a Agroligadas para você. Agroligadas para mim começou buscando novamente curso, lembra Olha que eu falei? só. Aí eu vi uma movimentação no Instagram de mulheres, ué, é aqui em Cuiabá, eu quero participar disso, o que elas estão fazendo? Aí descobri pelo Instagram, vim participar da segunda reunião, também mais conhecimento, mais comunicação, me conectei com várias mulheres. Foi num tempo onde estava muito se falando sobre aquela PL dos defensivos agrícolas, então a gente estava aprendendo mais sobre o que é essa PL. Então eu, como agrônoma, conheci um pouquinho dessa parte técnica e todo o estudo que tem por trás disso. Então as pessoas pensam muito assim, vamos jogar herbicida, inseticida, todos os defensivos de qualquer maneira, mas tem muito estudo, é ciência. Então é uma responsabilidade muito grande, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Exatamente, é igual o médico, não tem um médico que ele vai estudar ali para saber a doença, a dose do remédio. Então, aprendi na aula de solos ali, a dose faz o veneno. Então você tem que, se você jogar muito, vai dar ruim. Remédio pro veneno é só a dose, né? Exatamente. Então aí a gente estava aprendendo muito mais sobre isso. E aí surgiu essa ideia da Geni, né? Eu já entrei no segundo encontro, de fazer essa conexão campo e cidade através de dias de campo e muitas coisas. Aí eu entrei nesse começo, a gente passou por uma consultoria de negócios para saber o que seria e o que não seria. Para a gente ter esses princípios, não começamos desorganizado. Então fizemos uma governança e tudo foi crescendo com essa visão, com essa missão de conectar o campo e a cidade. E aí tomou a proporção que hoje a gente tem conectadas mais de 1.500 mulheres e a gente já acessou inúmeras pessoas por 17 estados. Nossa, então, eu fiquei impressionada. Perdão, 17 núcleos e 7 estados. 17 núcleos, eu fiquei impressionada com os números. Mas agora, lógico, a Geni tinha passado mais ou menos como é que foi a estratégia de início, como tudo começou. Mas você vê, né, vocês foram e fizeram o caminho certo. Buscaram o conhecimento para iniciar esse projeto de uma forma organizada e realmente explodiu. Eu acho que tudo aconteceu no momento que estava precisando, né? Eu acho que essa organização, esse conhecimento, porque eu vejo o nosso estado, todo mundo fala Mato Grosso é agro, eu já falei isso uma vez, mas eu vejo uma falta de conhecimento das pessoas muito grande em relação a isso. E o trabalho de vocês é fantástico, porque leva esse conhecimento, aproxima, né? Uma coisa que eu aprendi muito nesse tempo todo é que o óbvio precisa ser dito. E, na verdade, o óbvio nem é óbvio para todo mundo. Porque, por exemplo, acabei de te falar que eu sou a 4ª geração de uma família de pecuaristas. Eu nasci no agro, eu fiz agronomia. Então, aquilo para mim é tudo natural. Então, quando você fala para mim, Melissa, eu não sabia que esse algodão que eu limpo a unha, do cotonete, que ele vem de uma lavoura, é o mesmo algodão. Sim. O dia que eu escutei isso de uma amiga contando, Sério eu falei, mesmo? Meu Deus, isso é verdade. Por quê? Porque eu nasci ali. Então, para mim é comum. Mas você que nunca pisou, talvez, numa lavoura, não é obrigado a saber. Então, como é que eu vou te contar sobre isso? Sim. Aí eu vou contar a história. Olha, o algodão é plantado assim, ele era uma árvore que ele era arbórea, mas agora a gente cultiva. E vai trazer tudo para a pessoa entender que aquilo faz parte da realidade dela. E é então que nasceu. Todo mundo que é do campo, aliás, que é da cidade, é a nossa razão de existir. É com você que a gente quer se conectar, é para você que a gente quer contar as nossas histórias e trazer para dentro das fazendas para ver como realmente acontece, como tem estudo, como tem cuidado, porque se a gente não preserva dentro da nossa propriedade, nós somos o primeiro a perder aquele recurso. Certeza. E a gente vive daquilo. Isso. É para nós um negócio. Então é um negócio, mas também é algo que a gente tem que ter muita resiliência e muito amor, porque a gente está num lugar a céu aberto. Tudo depende do tempo, do clima. O otimismo, né? Eu percebi quando... Tem que ter fé. Tem que ter muito
muita fé, mas isso aí traz uma energia tão boa, né? Porque você sempre tá acreditando. Você vai lá, planta e fala, vai chover, né? Eu acho que isso é fantástico. E esse movimento surgiu de um lugar de mulheres, mas por quê? Porque a gente entendeu que os homens estavam muito ocupados com o operacional. Então, quem vai conectar com tantas pessoas? Mas a mulher, ela fala muito, ninguém nem notou, né? Fala muito. A mulher se conecta porque ela vai no salão, ela vai buscar e levar os filhos na escola, ela vai na padaria, ela vai no mercado. E a maioria dos homens que são agro, eles já estão ali no próprio grupo, porque eles saem cedo de casa, volta tarde, os amigos deles são ali da mesma roda, vamos dizer. Então, nós acessamos muito mais pessoas para contar essas histórias. Mas não é um grupo de mulheres que não tem abertura para os homens, não. Os homens também, a gente depende deles para a gente realizar as nossas ações, a gente faz parcerias, a gente quer se comunicar com esses homens também que estão na cidade para eles aprenderem assim como nós. Sim. A gente conta para os homens do agro também como se comunicar melhor, com mais paciência e mais empatia para ensinar o que eles estão fazendo dentro das propriedades. E aí muda todo esse cenário, muito gostoso. A gente tem que aproveitar o que há de bom de todo mundo, né? Eu acho que essa troca é muito positiva. Melissa, mais um bloco, você acredita? Passa rápido. Passa rápido demais. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta, eu estou amando. Melissa, olha que participação maravilhosa, você é uma mulher incrível, pouca idade, muita maturidade, muita sabedoria. E sabe o que é melhor? É a humildade que você tem de saber que esse mundo tem tanto a oferecer e eu estou tão no começo, a gente sente isso de você, viu? Estou adorando conversar com você e te conhecer. Mas vamos lá, a comunicadora Melissa, dentro da AgroLigados, esse grupo maravilhoso, muito forte, que eu admiro muito, inclusive parabéns mais uma vez para a AgroLigadas, né? E vocês estão se reestruturando agora, ainda vai crescer mais ainda. Mas você tem um papel muito importante, porque você é a comunicadora do programa que vocês têm lá na CBN, né? E você está fazendo aí esse papel que eu acredito que seja o propósito de todo o projeto, né? Que é essa comunicação. Como é que foi isso para você? Você falou, olha, eu tinha dificuldade em comunicação, eu estudei, aprendi, mas hoje você está à frente de um programa de rádio. Fazer rádio não é fácil, não. Ao vivo! É aquele frio na barriga, mas esse foi mais uma coisa incrível que o Senhor trouxe de presente para mim. Eu falo do Senhor porque eu estava em uma viagem pela AgroLigadas e conheci o Munhoz Vanderlei Munhoz, da Rádio Metrópole FM. E ele falou, conversando bastante, assim, como vocês podem ver, ele falou, nossa, que legal esse projeto de vocês, das AgroLigadas. Ele já conhecia as AgroLigadas também, primeiro através da Geni, e ele falou, vocês poderiam fazer um programa de rádio, o que vocês acham? Que legal! As coisas acontecendo assim, então, né? Tão natural. Espontaneamente, assim, é tão bom. É, o dedo do Senhor é perfeito. Com certeza. Aí ele falou assim, por que vocês não fazem um programa? Eu falei, nossa, que legal, vamos conversar com as mulheres. E aí, então, surgiu essa oportunidade, a AgroLigadas, nós todas éramos 14, nós topamos. E aí, deu-se então, eu e a Heloísa começamos junto, a Heloísa Rage, e a gente começou como apresentadoras, nós duas, ainda ao vivo na rádio. Depois veio uma pandemia, isso foi no ano de 2020. O Munhoz nos treinou, ensinou, porque também eu sou agrônoma, né, gente? Assim, então, essa questão da rádio, como funciona e tudo, foi algo que eu aprendi ali, tudo que eu sei com ele. E aí, depois, o programa foi só crescendo, é um programa de entrevistas, onde nós trazemos convidados com o propósito de conectar o campo e a cidade. Em setembro do ano passado, nós migramos para a CBN, aqui em Cuiabá, nos estúdios da CBN, e nós estamos cada vez mais trazendo essa conexão campo e cidade nesse programa para as pessoas da cidade mesmo. Então, a ideia é trazer profissionais do agro para, de uma maneira simples, nós trazermos as informações, explicar como funciona, por que usa o adubo, o que aquilo tem a ver com o dia a dia deles. Sim. E todas as outras áreas, né? O agro é muito amplo, nós temos várias culturas e está presente no dia a dia de todo mundo.
Então, trazer isso é muito gostoso, é um desafio, cada dia é um frio na barriga diferente. Hoje... E tem ainda sempre, né? É uma coisa que nos acompanha, mas isso aí que eu acredito que nos move, você sempre quer estar melhor, né? Eu acho que você é assim também. Sempre, nossa, eu amo aprender coisa nova, me desafiar e estar todo dia vivendo coisas diferentes. Hoje eu tenho a Ana, que está comigo como apresentadora também, a Ana Sampaio, quero até mandar um beijo para a Ana. Tem a Patrícia Xavier, que é jornalista também, elas estão agora fazendo a parte do roteiro, a Ana apresenta comigo e a Patrícia Xavier com a Manaíra fazem o roteiro. Então, assim, me ajudou muito. Demais, eu sei! Essa parte no começo era a parte bem difícil. Também na hora de estar ali, porque a gente é passado ao vivo pelo YouTube. Sim. Então, é ao vivo no rádio, mas ao vivo no YouTube também. Olha, eu não sabia dessa parte. Mas é um exercício, né, Melissa? Você é uma bagagem, um conhecimento que você ganha, assim, que é maravilhoso. Você se transforma mesmo. Totalmente. Existe uma Melissa antes e depois de Jesus, mas antes e depois da Agrolinhadas também, tá? Eu imagino. Mas é tão bom isso, quando você entende que essa vida é uma oportunidade muito grande, né? Eu acho que nós estamos aqui para construir algo e todo mundo precisa descobrir qual é esse caminho. E quando você vai tendo essas oportunidades, assim, de se conhecer, de melhorar a cada dia seu desempenho e ter várias habilidades, né? Porque a comunicação é algo maravilhoso que transforma a nossa vida. É tão bom. E quando você sente também que você está evoluindo, né? Quando você tem esse olhar, eu acho que você já chegou nesse momento. Chegou? Na verdade, todo dia a gente aprende e se torna melhor, né? E com esse tempo, vamos dizer, 5 anos de Agroligadas, eu posso realmente falar, antes das Agroligadas era uma e depois era outra. Já tinha feito cursos antes, já tinha participado de várias coisas, Academia de Liderança da FAMATO, Sindicato Rural, coisas que me colocavam à frente com o microfone na mão. Mas enquanto Agroligadas, eu acho que eu fiz isso muito mais vezes e tive que me desafiar muito. E faz muita diferença quem a gente tem junto. Então, quero honrar agora a Geni, porque muitas vezes eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Ela falava, vai lá e faz, você consegue. E sempre me empurrava assim, vai. Tipo, então, vai. Isso acredita é em você, né? Exatamente, isso é importante, porque por mais que sozinha eu já fizesse muitas coisas, mas com outras pessoas para incentivar, para ajudar, faz total diferença. Então, todas as Agroligadas são assim, mas em especial a nossa presidente. E se tudo chegou do tamanho que chegou foi porque ela é uma mulher que ela agrega, que ela incentiva as outras e que ela faz o negócio andar. Então, olha que maravilha, né? Ela é maravilhosa. É uma energia que contagia, né, a Geni. Ela realmente contou a história dela que foi sensacional. Melissa, você com toda essa energia, e você me falou que você está em um momento de transição, né? Você está querendo puxar um pouquinho o freio de mão, está querendo direcionar essa sua poupar, mas direcionar a sua energia para algo que você visualiza no futuro. Como é que está esse momento futuro da Melissa Freitas? Com muito anseio no coração, expectativas para aquilo que vem para o próximo ano, mas no final do ano passado eu tive algumas coisas na saúde, porque tive Covid 3 vezes. Sério? E aí... Olha só! Algumas situações, e então eu decidi que no próximo ano seria bom para mim olhar para quem eu sou, para o momento que eu estou vivendo, de dar uma diminuída. O que eu tinha comentado, assim, que eu gosto de trazer sobre a minha família, somos famílias de pecuaristas, mas meu pai é um cara muito visionário, ele trabalha muito em negociação. Então, até isso, saber reconhecer isso na minha família fez diferença em quem eu sou como profissional e no meu trabalho. Porque, voltando para a comunicação estratégica, muitas vezes eu batia de frente com ele por algumas das coisas técnicas na fazenda, mas depois, com mais maturidade e estudo, eu entendi que ele é muito melhor negociador do que pecuarista. Então, ele foi direcionando os negócios dele não para melhoramento de genética, por exemplo, mas para comercialização de gado. Não só para comercialização de gado, como uma comercialização de fazenda. Olha então, ele faz algo que poucas pessoas gostam de fazer, que é reformar uma fazenda. E aí, ele entendendo que isso era um bom negócio, eu acompanhei, fui aprendendo com ele, trabalhando no dia a dia. Só que é um trabalho que é bastante puxado. E aí, depois de viver tantas coisas, né, desde 2015 trabalhando com ele nesse tempo, eu falei, esse é um novo ano de eu olhar um pouco mais para o meu trabalho como Melissa, o que eu quero fazer agora de diferente.
Então, como eu tinha te comentado sobre as mentorias, eu, lá no primeiro bloco, falando que as mentorias eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas com tudo que eu aprendi, passando para elas. Então, aquele tentativa e erro, por mais que você faz muito curso, muita coisa, você acaba apanhando bastante. Sim. E eu gosto muito de encurtar a curva de aprendizado. É por isso que eu estudo tanto. Se Olha, eu posso aprender com alguém que já fez, por que eu vou ficar batendo cabeça para aprender? E se eu tenho alguém que pode me ensinar? Por isso que eu estudo tanto e que eu fiz tantos cursos. E aí eu falei, pronto, eu posso ser isso. Vou ser mentora. Fiz um... E você vai fazer encurtar esse caminho para muita gente. Para muita gente. Já gostei, olha só, já até interessei. Então eu fiz há 2 anos atrás, né? Passei por um processo de uma consultoria com a Thaís Figueiredo e aí fui fazendo tudo, entendi que a comunicação estratégica era o que eu precisava, que eu já vinha me desenvolvendo e que eu poderia dar mentorias e palestras sobre isso. Então eu comecei há 1 ano e meio atrás a fazer essas mentorias, só que eu conciliava as mentorias com a Fazenda, com as agroligadas, com os programas da rádio, Sim. com ser líder de célula, que você estava perguntando de todas as minhas frentes, eu também sou líder de célula, então várias coisas que eu fazia, Sim. eu estava conciliando. E aí no final do ano passado eu conversei com meu pai, eu não poderia, então, voltar um pouco mais esse ano, que seria 2024, para mais mentorias, mais palestras, ter uma folga da Fazenda, já que a gente vende as fazendas, então já tivemos várias aqui, não estamos no mesmo lugar. Uhum. E aí eu fico 1 ano mais voltada para isso, depois no próximo ano eu retorno e tudo, então quero alçar os meus voos, né? E ele foi pensar sobre isso, então a gente se combinou assim, então ano que vem a gente ainda tá ali nessa transição, porque a Fazenda ainda que tem aqui ainda, eu que tô ajudando ele a tocar, né? Tô à frente com ele aqui, ele não mora aqui, mora em Barra do Garças, ele e minha mãe, eles sempre trabalham juntos também, então é algo de família, meu pai, minha mãe e eu. E aí eu tirei mais um desafio para eu viver nesse próximo ano diferente. Vou deixar a sucessão? Jamais. Logo volto também, mas aí já... Vai experimentar algo novo, né, Melissa? Eu acho assim que é tão importante. Às vezes você tem vontade, mas aquele compromisso, né? Você fica naquele compromisso, nossa, estou na 4ª geração, tal, foi algo que eu quis tanto fazer e estou aí fazendo, executando. Mas eu acho que a gente não precisa findar um projeto para... focar um pouquinho mais em outro, né? Principalmente uma mulher de várias frentes como você. E você acredita que ter várias frentes é uma coisa que eu sempre me questionei, sabe, Melissa? Por isso que eu estou te perguntando. Ela prejudica o foco? Sim. Já perguntando como mentora Melissa Freitas. Sim e não. Sim, eu acredito que a gente Entendo. tem que ver, a palavra que eu mais aprendi a falar na faculdade foi depende. Quem é agrônomo aí sabe, depende. É muito de a gente viver cada fase, cada estação da nossa vida. Então, por exemplo, hoje eu sou uma mulher solteira. Eu tenho muito tempo para me dedicar a essas coisas. Eu não tenho uma família que eu tenho que dar atenção, que eu tenho hora para chegar em casa, que eu tenho algum compromisso específico, não. Então, eu penso que esse é o meu momento de dedicar ao meu trabalho, porque futuramente, quando eu tiver a minha família, eu vou querer cuidar mais da minha família e reduzir a quantidade de trabalho. Então, eu estou vivendo os meus melhores anos nesse momento de trabalho, focada nisso, porque é o que eu tenho agora. Sim. E aí, eu, então, resolvi fazer aproveitar essa oportunidade. E aí, eu combinei com ele também. Depois, eu quero que o senhor que a gente vê outra fazenda para eu dar continuidade. Mas aí, não nessa questão de negociação, de compra e vende, mas para eu ficar com gado e girando a fazenda no mesmo lugar, sem ter que mudar de lugar. Entendi. Então, que aí eu considero que é um serviço... vamos dizer, um pouco menos puxado, porque a fazenda sempre tem coisa para você fazer. Assim, fazenda é fazendo. Fazenda é fazenda, adorei. Fazenda é fazendo. Fazendo sempre, né? Não tem essa execução o tempo inteiro. Sempre. Porque é algo vivo, né? Então, a plantação, o gado, ele se renova. O gado vai comer até fim de semana. A planta daninha também, ela não escolhe as férias para ela não aparecer. Então, é sempre fazendo. Adorei. Nossa, quando você me aproximar do campo, é algo que está acontecendo na minha vida, isso para mim também é novo. Mas traz assim um conhecimento que agrega tanto, né? A gente entender que realmente você muda, você tem essa experiência que muda você, né? Quando você tem um contato com as experiências do campo. Faz a gente entender exatamente o que eu estava falando sobre as estações.
Porque um tempo é seco, um tempo é chuvoso, bem isso aí. Então você tem que adaptar com cada situação, ao mesmo tempo que todo ano tem seca e todo ano tem chuva. Às vezes ela adianta, às vezes ela vai depois, então a gente tem que estar sempre preparado para essas mudanças e ir se transformando também. Sim. E aí, às vezes, você tem que recalcular a rota. Então, esses tempos atrás, a gente sofreu um ataque de lagarta, que no outro ano não teve. Então, então vamos agora controlar isso, vamos ver o que a gente tem que fazer. E aí, tem que ser rápido, porque senão ela come tudo. Entendi. Então, tudo a gente tem que estar se preparando, se adaptando, mudando os planos, mas preparado para isso também. E aí, você olhar para cada estação como desfrutar mesmo daquilo que você está fazendo, aproveitar e ter amor por aquilo. Não tem como você trabalhar no agro se você não tem amor pela terra e pelas modificações, porque é tanta mudança que é incontrolável. Sim, olha, que agora você eu tem tô que amar entendendo muito. bem. Falam que quem realmente sobrevive não são nem os fortes e nem os mais inteligentes, são os que melhores se adaptam, né? Então vocês estão bem na frente, né? Na realidade, vocês vivem com várias instabilidades. Isso aí é natural para vocês. Mas, Melissa, mais um bloco, você acredita? Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta para o último bloco. O último bloco já passou muito rápido, mas quando o bate-papo é bom, viu, Melissa? As coisas assim passam, a gente piscou, já foi. Melissa, estávamos falando em relação a todas as suas frentes, né? Você é uma mulher incrível, que tem aí muito a oferecer. Tem a sua questão da mentoria, que você está focada em desenvolver isso 100% agora, né? Vai gastar sua energia nisso. Eu queria que você me falasse um pouquinho mais de como você vai desenvolver, quais são os diferenciais, porque você, além de empresária, né? Você é empreendedora, você visualiza oportunidades. Então, eu acredito que você está em um momento assim também com as suas palestras e com a sua mentoria. Eu mudei um pouco da formatação que eu estava fazendo nesse último 1 ano e meio, né? Que eram mentorias mais contínuas para algumas mentorias um pouco mais curtas. Eu resolvi acelerar esse processo, entregando mais resultado de uma maneira que a pessoa visualize melhor essa mudança. Então, que mudança? A gente faz um diagnóstico profundo daquilo que a pessoa tem dificuldade, traça estratégias e objetivos para a gente alcançar. Então, vai depender muito daquilo que a pessoa quer, mas também trabalhando dentro dos negócios, que está sendo um diferencial que eu estou trazendo esse ano, até atendendo uma médica. Então, eu atendo o agro, atendia só o agro, e agora eu peguei uma médica também. Por causa da modelagem de negócio, como eu estava falando que muitas das coisas que eu aprendi vêm de família, e eu quero até dar um exemplo para você ver, Elga, como é isso em casa. Meu avô tem 95 anos, e eu fui para Minas no meio do ano, e ele é assim, uma pessoa incrível de cabeça, e ele tá super lúcido. E é o que eu sempre conto que me chama a atenção, ele estava precisando de oxigênio por um tempo, por algum período, porque o pulmão dele estava um pouco comprometido. E ele perguntou para a pessoa que alugava para ele os tubos, se ele alugava, por quanto que ele alugava, se ele vendia, qual que era o período, quanto que custava para comprar, quanto que ele estava faturando na empresa dele, quantos clientes ele tinha, quantos tubos, perguntou tudo. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, 95 anos e perguntando tudo isso. Aí eu vou, mas por que o senhor está perguntando tudo isso para ele? Menina, esse negócio é bom. Se eu fosse mais novo, eu investi nisso. Ainda mais agora nesse tempo que tem um monte de gente que está com pandemia e velho e não sei o quê. Eu falei, meu Deus! Olha só, ele visualiza a oportunidade e já vai mexendo, né? Já se informando. Ele é de ação. Ele é de ação. E isso é algo para tudo. Então, e o meu pai é assim como ele. Eu aprendi isso desde criança. Ele é o pai do seu pai. Ele é o pai do meu pai. Eu aprendi isso desde criança com eles. Então, são pessoas muito visionárias. Gente, e eu dou esse exemplo agora porque você pensa 95 anos. Que expectativa de vida uma pessoa de 95 anos tem? Primeiro que ele tá super lúcido, então eu espero ter 95 anos lúcido eu assim também. Mas tem qualidade de vida ainda, né? Sim, quão visionário ele é. E aí, isso eu trago pra minha vida em tudo. E era algo pra mim que era tão natural
que eu não percebia que eu tinha essa habilidade. Até ir trabalhando com essas mentorias e percebendo que há muito tempo eu trago modelagens de negócio para as pessoas. Só que eu não sabia desse nome, eu não sabia que eu fazia isso. Então, quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu montei um modelo de negócio para uma amiga minha de curso de maquiagem. Para ela vender, para ela organizar as turmas, tudo. Então, assim... E sem conhecimento técnico, assim, você não tinha feito nenhum curso, nada, isso aí era de você. Era meu. Olha então só. Eu falei, meu Deus, por que não também explorar essas habilidades agora que eu já fiz curso sobre isso também, para trazer isso para as pessoas dentro das mentorias. Então, agora não só mentorias para comunicação estratégica, para equipes também, né, e para sucessão, mas também trazendo essa questão dos modelos de negócio e como a pessoa pode aprender mais rápido, como ela pode fazer o negócio dela ser mais rentável. Então aí foi ampliando essa gama nas mentorias. É um conhecimento que, tipo, muita gente precisa, né? Eu acredito que é um segmento, todo mundo quer ser um empreendedor hoje, eu acho que tá meio na moda, diríamos assim, só que poucas pessoas têm essa habilidade. E muitos que estão aí exercendo essa atividade não têm o conhecimento para ser. Então, assim, por isso que abre empresa, fecha empresa, mas a pessoa precisa entender que ela precisa estudar, precisa ir buscar realmente um conhecimento para executar bem. Ninguém nasceu sendo empresário, sendo empreendedor, né? E você está falando uma questão de estar na moda, mas eu acho que é porque começou-se a ter mais informação. Então, quanto mais internet a gente tem, mais informação a gente consegue. Então, aí, opa, eu tinha um sonho, uma ideia e agora eu não sabia como, mas com a informação eu consigo fazer. Só que aí é que não pode parar, porque aí eu tô falando de uma modelagem de negócio, de como começar, por exemplo. Mas aí você vai precisar de toda uma gestão de equipes, uma gestão uma gestão financeira, que aí você vai ter que se capacitar. Então, esse abre e fecha negócio, às vezes não é pela falta da ideia, mas também por ter essa gestão. Sim. Aí, esse caso, essa parte da gestão financeira não é não é a minha área, não é o que eu vou tratar, mas é algo que a pessoa precisa também ter essa visão de que ela é completamente necessária, isso é necessário. E, ao mesmo tempo, de ter essa persistência, né? Começou, precisa lhe dar essa continuidade. Uma questão que eu sempre abordo muito é a questão da valorização de si. Então, muitas vezes, assim como eu falando sobre essa questão da mentoria e da parte de negócios, era uma habilidade que eu tinha, mas que eu não sabia. Até que eu fui me desenvolvendo, fui fazendo habilidades e cursos que me mostraram isso. Então, nessas mentorias, eu também vou trazer, você faz assim, você tem essas habilidades, essas características, e trazendo novas oportunidades. E aí é por isso que não é algo que demora tanto mais, porque aí é apontar esses caminhos. Que foi como eu hoje me tornei uma mentora, porque eu procurei alguém que fez isso, que foi me apontar esses caminhos. Entendi. E aí, trazendo tudo para as palestras também. Hoje, pela sua experiência, você acha que o que pega mais é a falta de autoconhecimento das pessoas? A falta não só de autoconhecimento, isso também é muito importante, mas aí entra nessa parte de gestão também. São várias habilidades e a gente não tem tudo. Então, beleza, eu busquei o autoconhecimento, agora eu já conheço as minhas habilidades, eu tenho essa visão empreendedora, é legal, mas como eu vou montar o negócio? Então, você vai precisar de uma equipe multifuncional. Você vai precisar, por exemplo, conhecer o mercado, saber se aquele lugar ali está apto para receber aquilo que você tem de demanda. Vamos falar de abrir um negócio, por exemplo. Aí você vai precisar de gestão de pessoas. Tudo bem, às vezes eu vou ser sozinha na minha empresa para começar, mas depois você vai precisar ampliar. Sim. E aí, como vai se dar isso? E mesmo a questão financeira. A maquininha de cartão que eu vou ter, ou que eu não vou ter, a conta que eu vou ter, Sim. se eu vou ter um CNPJ, qual tipo de CNPJ, aí você vai precisar de um contador, a parte de gestão financeira toda, que aí você tem várias possibilidades de pessoas, ou você vai contratar empresa, ou o Sebrae, ou outras empresas assim, nesse sentido. Então, são muitas coisas. E aí, às vezes, a gente vai começando de qualquer jeito sem esse preparo. Verdade. Não vai dar certo. Então, é muito difícil dar certo, né? Você tem que se preparar para isso, fazer um planejamento. E aí, às vezes, eu não sou bom no planejamento, mas eu preciso de alguém que seja. O mercado, ele não aceita mais, né, o amadorismo, né, Melissa? Hoje em dia, não mais. A pessoa precisa estar preparada. Precisa, e por isso que eu falo, encurtar a curva de aprendizado. Porque a tentativa e erro vai te custar muito caro. E aí, quem você vai chamar para isso? E para você investir todo o planejamento, às vezes a pessoa fala, eu gastei tantos em planejamento e acabei que não fiz nada. Gastei o dinheiro, sei lá, X mil reais, estou dando exemplo, mas nem precisa ser talvez tudo isso. Mas gastei X mil reais num projeto e aí agora eu vi que o projeto não vai ser viável, eu vou jogar fora.
mas às vezes é melhor você jogar X mil reais do que você jogar 10 vezes X mil reais com fora. Certeza. Porque você começou uma empresa, começou a fazer as coisas e na verdade não havia viabilidade para aquilo. Ou você não se preparou o suficiente. Então, às vezes é melhor gastar um tempo mais em planejamento e organização do que de fato abrindo as portas ou fazendo. Então, tudo isso você tem que ir se preparando para isso. Olha, você é apaixonada nisso, hein, Melissa? Eu sou. Dá pra sentir, assim, quando você está falando sobre a sua mudança. Entendeu? Então eu acho que você já descobriu, sei que você é apaixonada por fazenda também, viu? Mas quando entrou nessa questão, você realmente, assim, mostrou que é isso que te motiva também, né? Também. Isso te motiva também. Também. Quando você faz o que você gosta, você fica apaixonado. É. Então, fazenda pra mim também é algo que a hora que eu falo, eu fico, meu Deus, é muito bom, é muito gostoso. E aí você vê aquilo crescer, vê se desenvolver, vê o resultado. Eu acho que ver o resultado é algo que brilha no meu coração, assim, sabe? Era uma planta pequena, agora ela ficou grande. Ai, é verdade. Era um bezerro, agora se tornou um boi, uma vaca que está reproduzindo. Então, eu acho que é a transformação talvez seja uma paixão que meu pai tenha conseguido passar para mim também, porque eu vejo que mais brilha aos olhos é essa transformação, por exemplo, na fazenda. E essa conexão você sempre vai manter, sabe? Independente de onde você estiver executando ou fazendo o seu trabalho, você sempre vai conectar, porque é um conhecimento que está aí com você desde pequena e você tem várias habilidades para isso, né? Então, acho que você sempre vai levar o campo com você. E as palestras, como é que funciona? Você dá palestra? Como é que está esse momento de você? Esse ano eu dei bastante palestras, principalmente no começo do ano, né? Que foi focada muito nos Dias das Mulheres, também no mês de março. Depois, em alguns outros meses, eu dei um pouco mais. Aí eu dei uma reduzida no final do ano por causa dessa transição. Aí eu foquei mais nessa transição de mentoria, em reorganizar esses negócios. Mas eu sempre tenho, quando eu tenho oportunidade de falar sobre essa comunicação estratégica, ensinando para as pessoas onde eu vou, essa diferenciação na comunicação para resultado. Então, como eu acesso cada perfil, como eu vou olhar para o objetivo final. Então, às vezes eu quero ganhar essa discussão aqui, mas eu esqueço que o meu objetivo é dar certo com essa pessoa, é entender. Então, aí eu venho trazendo todo esse aspecto, e o que eu gosto muito quando eu vou, por exemplo, tive oportunidade de falar muito para as mulheres, é de trazer esse papel, porque muitas vezes a mulher fica nesse papel de conciliadora, agora voltando, falando para mulheres do agro, né? De conciliadora entre os filhos e os pais, ou na equipe, essa gestão com os funcionários, como você vai acessá-los, como você vai ensinar para eles as tarefas. Então eu gosto sempre de trazer exemplo prático. Aquela hora eu tinha falado do remédio, né? Fui conversar com um funcionário uma vez. Olha, a gente regulou, você tem que aplicar assim, assim, assado. Passei para eles as quantidades. Aí ele falou, achei que tava caindo muito, fechei a mangueirinha. Gente, eu quase morri quando ele falou isso para mim. Aí eu falei, olha, isso aqui é igual quando você vai lá no médico, você tá passando mal, você vai tomar um remédio. Se você tomar metade da dose, não vai resolver. Se você tomar uma dose e meia, você vai passar mal. Então, a dose tem que ser exata, senão não vai dar o efeito. Então, você traz a explicação para uma linguagem que ele vai entender. Perfeito. E explicar para ele o porquê. Então, para mim, isso já foi lá no meu começo, mas esse exemplo meu é clássico, eu acho que eu vou levar ele sempre. Se você não explicar para a pessoa o motivo, ela não vai entender. E às vezes você tem que trazer para uma coisa simples. Então, nesse tempo, eu tinha desenhado para ele, pensei, nossa, ele entendeu tudo. Aí eu fui aprendendo novas técnicas. Adorei! Não basta só você perguntar, você entendeu? Você tem que perguntar para a pessoa, como você entendeu? O que você entendeu? O que é isso? É uma ferramenta que chama checagem de entendimento. Quando ele explica para mim, eu vou entender se de fato ele entendeu ou se ele não entendeu, e eu vou ter outro jeito para explicar. Então, em tudo que eu faço hoje, eu faço checagem de entendimento. Com o funcionário, quando eu tô falando com meu pai, ele me explica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo pra ele, pai, foi isso, isso, isso. Aí ele, foi, uai, eu já não falei? Eu falei, não, eu só tô me certificando de que o senhor entendeu. A uai, mineira, né? O uai, mineira adorei. não deixa o uai. Melissa Freitas, olha, eu aprendi muito aqui, viu? Só nesse tempinho, essa checagem de aprendizado, então eu vou levar pra minha vida, viu? Porque sempre fez muito pergunta. sentido, eu sempre vou checar ali, ó, e aí, como é que foi? Compreendeu mesmo? Tá tudo certo? Perfeito, olha, você é fantástica, Obrigada. viu? Adorei, infelizmente acabou, eu nem vi o tempo passar, mas eu quero te fazer o convite, esteja sempre aqui com a gente, com Agro com Elas, você realmente movimenta muito o mercado
mercado, então sempre vai ter algo interessante a nos contar e a contar para a nossa audiência também. Então a casa é sua. Obrigada. Eu espero ter uma nova oportunidade de bater um papo maravilhoso desse com você. E obrigada mais uma vez, viu, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço essa oportunidade, espero ter contribuído com as pessoas que estão nos assistindo e volto sempre que você quiser. Olha só, vamos marcar na agenda. Melissa Freitas, muito obrigada e até a próxima. Até. E o Elgue Você de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado dessa edição sensacional. E o Agro com Elas sempre vai estar presente aqui dentro do nosso programa. Perdeu algo? Quer entrar em contato com a gente? Aproveite a oportunidade. Pegue seu celular agora e aponte a sua câmera ao QR Code que está aí na sua tela. Vá direto ao nosso canal no YouTube, reveja este programa e um conteúdo fantástico que está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.